Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Graziela Ribeiro da Cunha e inicialmente eu gostaria de agradecer o convite do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal para participar com vocês do curso Animais e as Cidades, Desafios Municipais para a Construção de Políticas Públicas Animalistas. Bom, eu sou médica veterinária formada pela Universidade Federal do Paraná e me dediquei, durante a pós-graduação, a estudar os casos de acumulação, principalmente a acumulação de animais. E durante a palestra de hoje, vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, enfatizando os desafios da acumulação de animais e abordando os riscos, as consequências, as formas de abordagem dos casos, e no final a gente vai falar um pouquinho sobre a necessidade de políticas públicas específicas para esses casos de acumulação de animais, ok? Bom, para iniciar, é importante que a gente faça uma contextualização do tema, né, da acumulação. Então, a acumulação, ela é caracterizada por uma dificuldade persistente que a pessoa apresenta de se desfazer das suas posses, independente do valor que essas posses possam ter. Então, pode ser objetos ou pode ser animais. Essa dificuldade é movida por uma necessidade de salvar os itens e uma angústia associada na possibilidade de separação desses itens, no caso desses animais. Ao longo do tempo, essa dificuldade de se desfazer desses animais vai causar a acumulação. E a acumulação vai desorganizar e obstruir as áreas de convivência da casa da pessoa. Pode ser áreas internas, áreas externas, né? A pessoa pode morar com os animais ou pode acumular em outros locais, né? E ao longo do tempo, essa desorganização, essa obstrução, essa grande quantidade de animais ou de objetos acumulados vai trazer uma série de consequências prejudiciais para a vida da pessoa. Então, essas consequências ocorrem na esfera emocional, na esfera física, por conta dos riscos físicos decorrentes da acumulação, na esfera social, muitas vezes essas pessoas deixam de ter convívio normal com a sociedade, deixam de se relacionar, deixam de trabalhar, né? E isso também vai trazer consequências financeiras e pode trazer consequências legais também. Importante destacar que todas essas consequências, elas não são especificamente para o indivíduo que está acometido, mas também para toda a família desse indivíduo que está acometido, para toda a comunidade que mora ao redor de uma situação de acumulação de animais, obviamente para os animais que estão envolvidos por conta da situação de maus tratos em que eles se encontram e para o meio ambiente onde essa pessoa e esses animais estão inseridos, decorrentes principalmente da falta de gerenciamento ali dos resíduos que pode ocasionar contaminação ambiental, tá? Aqui coloquei algumas fotos para exemplificar a questão da desorganização e obstrução, onde os cômodos da residência perdem a sua função original. Então, uma sala deixa de funcionar normalmente como uma sala, uma cozinha perde a sua função de preparação dos alimentos e passa a acomodar os objetos ou os animais, né? O próprio quintal perde a função quando a residência já está obstruída, já existe uma grande quantidade de objetos acumulados no interior da residência. Estes objetos passam a ser colocados no quintal, inclusive para fora do portão, como mostra ali na última foto para vocês, tá? Então, essa é uma característica principal da situação de acumulação e que a gente utiliza na prática para identificar e muitas vezes para diferenciar de uma situação de proteção animal, em que há o grande número de animais envolvidos, né? Porém,
Não existe essa desorganização, obstrução, a falta de gerenciamento dos resíduos, e existe um fluxo, um certo fluxo dos animais, né? Que envolve, o resgate, o cuidado com esses animais, o tratamento necessário, a castração, enfim, e a destinação para adoção, que a gente não encontra nas situações de acumulação. Então, não há este fluxo na situação de acumulação, e muitas vezes a gente encontra situações de superlotação, com falta de espaço, com animais estressados, muito barulho, enfim, tá? Então, essas fotos e essas características a gente usa na prática para diferenciar das situações de proteção e de catadores de material reciclável, por exemplo. Uma situação de catadores de material reciclável, a gente observa uma certa organização. Então, a gente tem garrafa PET num determinado local, num outro local a gente tem papelão, né? De certa forma organizado. A gente tem uma grande quantidade de materiais, mas não tão desorganizados quanto numa situação de acumulação, ok? Aqui trouxe quatro características principais que definem uma situação de acumulação de animais. Então, inicialmente, a ausência de padrões mínimos de saneamento, espaço, alimentação e cuidados veterinários para esses animais. Então, a gente observa uma residência com uma grande quantidade de animais, sem o mínimo cuidado com cuidados médicos veterinários, muitas vezes falta de alimentação, falta de limpeza adequada, né? Falta de espaço que ocasiona superlotação. Associado a essa ausência de padrões mínimos, a gente tem a incapacidade que a pessoa apresenta de reconhecer os seus efeitos, né, a sua falha no bem-estar dos animais. Então, a pessoa não reconhece, ela tem a percepção baixa com relação à situação em que ela vive e, consequentemente, a situação em que os animais vivem. Como ela não percebe, como ela não reconhece, ela tem a obsessão por acumular cada vez um número maior de animais, o que vai piorando progressivamente as condições da residência, as condições dos animais, né, a própria condição dela. Então, essa baixa percepção, ela é ocasionada pelo transtorno mental, que é caracterizado pela dificuldade de se desfazer desses animais, né? Então, ela é uma característica desse transtorno mental. Como a pessoa não percebe, ela tem uma obsessão por acumular cada vez um número maior de animais. E, associado a isso, além disso, né, tem uma tendência a negar ou minimizar os problemas, né? Então, muitas vezes, o discurso da pessoa vai ser com esse objetivo de minimizar, muitas vezes, o que a gente está observando ali na situação. Então, a gente pode estar observando um local com fezes acumuladas há muito tempo, fezes ressecadas, enfim, a pessoa relata que somente naquele dia não conseguiu fazer a limpeza. Então, o discurso da pessoa é diferente do que o que a gente está observando no ambiente no momento de uma visita, de uma vistoria, tá? E esses quatro fatores, essas quatro características também diferenciam a situação de acumulação de animais da situação de proteção de animais, né? Obviamente, tá? Porque a gente não encontra, via de regra, na proteção animal, a ausência de padrões mínimos de espaço, alimentação e cuidados veterinários para os animais, tá? Bom, aqui eu resumi os riscos relacionados à saúde e ao bem-estar de todos os envolvidos na situação de acumulação de animais, né? Então, a gente são situações, sim, em que a gente tem maus tratos aos animais, decorrentes ali da superlotação, da falta de espaço, do confinamento. É muito comum, na situação de acumulação de gatos, eles estarem confinados dentro de cômodos, sem ventilação, sem é, acesso à parte externa, né, da residência, enfim.
Por conta desse confinamento, por conta dessa superlotação, da falta de espaço, muitas vezes da falta de alimentação, esses animais estão muito estressados, né? E esse estresse pode ocasionar brigas entre os próprios animais e pode ocasionar agressão para a pessoa que está acumulando esses animais e para pessoas estranhas que porventura venham a entrar, né, dentro da residência, talvez para algum tipo de ajuda, alguma coisa assim. Então, é importante tomar todas as medidas de prevenção de mordeduras, né, quando for acessar uma residência, de uma situação de acumulação por conta do nível alto de estresse dos animais, né? São animais, na maioria das vezes, que passam fome, estão desnutridos, porque a pessoa não percebe que deixa de prover a alimentação adequada para os animais, né? Então, ela acha que colocou a alimentação naquele dia, não é nem uma questão de dificuldade financeira, na maioria das vezes, mas é uma questão da falta de percepção mesmo, tá? Por conta disso, esses animais têm a imunidade baixa, né, por conta do estresse, por conta da desnutrição. Então, eles são mais suscetíveis a doenças e principalmente doenças infecto-contagiosas, né, como cinomose, parvovirose, complexo respiratório felino, né, no caso de gatos. Doenças de pele em geral, pulga, carrapato, sarna, enfim, tá? E as condições ambientais são extremamente insalubres, porque, via de regra, a pessoa deixa de manter a gestão adequada dos resíduos, de remover as fezes, de lavar os canis, enfim, e isso acaba ocasionando um odor extremamente desagradável, tá? Tudo isso, gente, são situações que a gente pode caracterizar como maus tratos aos animais. Porém, a situação de acumulação é um pouco diferente, porque a pessoa que acumula tem uma relação fortemente positiva com os animais. Então, os animais, eles a pessoa cria um vínculo muito forte com os animais, porque a acumulação, ela funciona como uma ferramenta de compensação. Compensação do quê? De algum evento traumático que a pessoa tenha passado ao longo da sua vida, né? Então, é muito comum a gente ouvir relatos de violência, de abandono, de perdas familiares, e que a partir desses eventos traumáticos a pessoa passa a acumular. E ela passa a acumular os animais como uma ferramenta de autocompensação, né? Para compensar aquele vazio que se criou dentro da pessoa. E ela cria uma conexão fortemente positiva com os animais, né? Então, os maus tratos ocorrem por falta de percepção, né? E não por ah, maldade, por uma índole má que a pessoa apresenta, tá? Mas é em decorrência dessa baixa percepção, tá? Aqui eu coloquei alguns riscos relacionados à saúde e bem-estar de uma forma geral, do ambiente, né? Que pode colocar em risco tanto os animais quanto a pessoa envolvida. Então, o odor desagradável, que na maioria das vezes é o que vai ocasionar as denúncias por parte da população, tá? é, a- o risco de proliferação de insetos e vetores, né, principalmente naqueles locais em que há lixo orgânico acumulado, em que há água parada, né, dependendo dos objetos acumulados, a água pode ficar parada. Risco de proliferação de roedores, então, na situação de acumulação de animais, é bem comum a gente ver ração e restos de comida, de alimentos espalhados pela residência, e isso permite a proliferação de roedores, né? Animais peçonhentos, a depender da região, então a gente tem relatos de escorpião, aranha marrom, né? Então são riscos, né, que tanto os animais e as pessoas que vivem nessa situação estão mais propensos, né, a sofrer acidentes com animais peçonhentos. A questão das zoonoses, então, leptospirose, né, a própria sarna, enfim, também é um risco maior em que a pessoa que está envolvida nessa situação
apresenta, riscos de incêndio e de desabamento, aqui falando mais especificamente da situação de acumulação de objetos, né? Então, muitas vezes essa pessoa para de trabalhar para ficar na residência e tomar conta dos objetos acumulados ou dos animais, né? E por não ter renda, acaba deixando de pagar em dia, né? A conta de água, a conta de luz, enfim, pode utilizar velas para iluminação e as velas podem queimar a residência, como aconteceu nessa notícia que eu coloco aqui para vocês, o print, né? Risco de desabamento, então, às vezes, a acumulação dos objetos toma uma proporção tão grande que esses objetos podem cair, né? E podem cair, inclusive, em cima dos animais, se tiver animais, né, no mesmo local, ou em cima da própria pessoa, né? Então, são riscos importantes, e não são raros, né, que devem ser considerados. E por último, mas não menos importante, o risco de isolamento social. Essa pessoa que vive em situação de acumulação, ela está isolada da sociedade por conta, do transtorno que ela está acometida, né? E esse isolamento é um risco porque pode acontecer alguma coisa com essa pessoa dentro da residência, né? E os familiares não ficam sabendo, os vizinhos não ficam sabendo, e quem vai tomar conta dos animais, né? Se acontece alguma coisa com a pessoa dentro da residência. Então, esse é um risco muito grande, e claro que é um risco para a saúde da pessoa também, né? São pessoas que evitam receber visitas, que vivem com as portas e janelas fechadas, evitam sair, circular normalmente nas ruas, deixam de trabalhar, deixam de ter contato com a família, né? Perde totalmente o vínculo ali com a família, mesmo que tenha família, esse vínculo é quebrado, né? Por conta da situação em que a pessoa vive, tá? E tem baixa inserção na rede de saúde local, como elas não saem de casa, elas deixam de procurar o médico. Então, pode ser que elas tenham alguma condição médica crônica sem a devida atenção, sem o devido tratamento. Então, a gente fala que é uma bomba relógio, né? Que a qualquer momento pode é, acontecer alguma coisa com essa pessoa e ninguém fica sabendo. Então, esse é um risco muito grande, tá? Que a gente precisa considerar. Bom, para fechar essa questão dos riscos, né, e das consequências, eu coloquei essa figura para ilustrar que, por conta da complexidade, dos casos de acumulação, da multiplicidade de fatores envolvidos, os casos de acumulação, na maioria das vezes, eles são negligenciados pelo poder público de forma geral, né? Pela própria família também, pela comunidade, que muitas vezes acaba fomentando a acumulação, né, entregando animais é, que não têm um responsável, acaba colocando naquela residência, ou se você não quer mais um animal, a família não quer mais um animal, entrega na residência lá daquela pessoa que já tem muitos animais porque ela vai cuidar. Então, a própria comunidade pode fomentar a situação de acumulação. E os casos acabam se tornando crônicos, né? Com o passar do tempo, a gente observa cada vez um número maior de animais, cada vez mais riscos envolvidos, né? É, cada vez menos vínculos que a pessoa apresenta com a família, principalmente. A família tende com o passar do tempo, a piora da situação, a família tende a abandonar, né? E é visível na situação de acumulação que a pessoa apresenta sofrimento psíquico, né? Porque na primeira conversa que a gente tem com ela, ela já demonstra aquele fator traumático, né? Que ela passou e que ela não soube lidar, e que a partir daquele momento os animais passaram a ser utilizados como uma ferramenta de autocompensação. Isso mostra, então, o grande sofrimento que essas pessoas estão passando, né? Então elas clamam por ajuda, né? Além dos animais clamarem por ajuda, essa pessoa também.
E a gente precisa lembrar em todas as estratégias de abordagem de que é uma situação em que a pessoa apresenta baixa percepção. Então, a falta de percepção, ela deve ser considerada, né? Porque muitas vezes os profissionais tendem a julgar aquela pessoa. Nossa, como que ela consegue viver naquela situação? Ela consegue viver naquela situação porque ela não percebe que ela vive naquela situação, né? Ela não percebe que ela poderia viver de uma outra forma, tá? Então, esses fatores aqui são importantes da gente considerar, e são desafios, né, na hora de traçar estratégias ali relacionadas à abordagem, tá? Que é isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Os estudos internacionais já demonstram em consenso de que a abordagem ela deve ser multidisciplinar, desde a investigação, né, da identificação de um caso até o monitoramento a longo prazo para prevenir a reincidência, tá? Essa abordagem multidisciplinar, ela deve considerar todos os aspectos envolvidos, né? Então, aspectos relacionados à pessoa, relacionados aos animais e relacionados ao ambiente. Então, as estratégias de abordagem, elas devem levar em consideração a saúde única, né? De uma forma mais ampla, o bem-estar único, tá? E aqui embaixo eu coloquei para vocês alguns profissionais que podem compor essa matriz de competências multidisciplinar. Então, a gente tem, como é um problema de base de saúde mental, é fundamental que os profissionais da área de saúde mental, especificamente médicos, psiquiatras e os psicólogos, estejam envolvidos nessa abordagem multidisciplinar além de toda a equipe de saúde, né? Equipes de saúde da família, as equipes das unidades básicas de saúde, que são as equipes que têm o primeiro contato, né, com a comunidade, principalmente os agentes comunitários de saúde, equipes da área de assistência social, médicos veterinários, fiscais sanitários e fiscais do meio ambiente, que muitas vezes recebem denúncias relacionadas à acumulação e que podem fazer essa primeira identificação, né, dos casos, profissionais da vigilância em zoonoses, saúde pública, protetores de animais, né, porque a gente precisa que o poder público estabeleça parcerias, né, com associações de proteção animal, com a família, com a comunidade, com pessoas voluntárias, enfim, para que essa abordagem multidisciplinar consiga ser efetivada na prática, né? Profissionais da área do direito, mais relacionado aqui às políticas públicas, né, relacionadas à abordagem da situação de acumulação, e bombeiros, equipe de defesa civil, em casos em que houver um risco maior de desabamento ou de incêndio, tá? Nessa estratégia de abordagem multidisciplinar, é importante considerar que somente a aplicação da lei não resolve. Então, somente multar uma pessoa em situação de acumulação, ou retirar os animais, enfim, ter uma ação isolada tem recidiva de 100%. Obviamente que a gente resolve e melhora a condição daquele animal em específico que eu vou estar retirando, recolhendo. Porém, eu não resolvo a situação da acumulação em si. Aquela pessoa vai retornar à acumulação se ela não tiver ações relacionadas à assistência social, à área da saúde mental, enfim, né? Então, é por isso que eu preciso ter essa abordagem multidisciplinar para que não haja recidiva e que ela não volte a acumular outros animais, tá? Então, qual seria o objetivo da abordagem? Primeiramente, garantir a saúde e a qualidade de vida de todos os envolvidos, ter ações voltadas para o controle da situação de risco, e aqui eu vou precisar de ferramentas para definir o que são riscos, né, na situação de acumulação. Então, eu posso ter riscos relacionados aos animais, riscos relacionados à pessoa e riscos relacionados ao ambiente, como a gente viu no início da apresentação, tá? Então, a partir dessa primeira avaliação, eu vou traçar as estratégias para controlar
os riscos que foram definidos como prioridade, tá? E por fim, a reinserção desse indivíduo na comunidade com o objetivo de evitar as recidivas. Então, fazer com que esse indivíduo volte a ter uma vida social normal, volte para o mercado de trabalho, né? Que ele tenha outro foco além da acumulação para que não haja uma recidiva no futuro, tá? Então, resumindo, o objetivo da abordagem é valorizar a vida em todas as suas formas, sejam a vida, né, dos animais, seja a vida da pessoa, né? Então a gente precisa considerar o bem-estar, tanto o bem-estar dos animais quanto o bem-estar da pessoa. E eu coloquei essa foto aqui justamente para mostrar isso para vocês, né? Então na primeira foto a gente tem a pessoa com uma feição de felicidade ali, de alegria, né? Junto de seus animais, junto dos seus objetos ali de acumulação, né? Que seriam os animais. E na segunda foto a gente tem uma pessoa com uma feição triste, solitária, sozinha, né? Num ambiente praticamente estéril, tá? Então, eu gostaria que todos que estivessem assistindo essa palestra refletissem, né? Sobre a questão da valorização da vida, olhando essas duas imagens aqui, e a partir disso definir as estratégias de abordagem, né? Então, não necessariamente o que eu quero dizer é que o indivíduo que vive em situação de acumulação não pode mais ter animais, né? Ele pode sim ter animais, desde que ele comece a perceber, né, e comece a cuidar melhor dos animais. Então, que ele perceba a situação, que ele tenha ferramentas de saúde mental para que ele possa perceber a situação e tomar as medidas necessárias, então, para a melhoria do bem-estar dos animais. Então, ele pode sim continuar tendo os animais, né? A gente não precisa retirar necessariamente todos os animais envolvidos em uma situação de acumulação, tá? Quais são os aspectos importantes da abordagem, então? Bem resumidamente, mas inicialmente é importante o diagnóstico situacional, né, a identificação dos casos para diferenciar de uma situação de proteção, diferenciar do catador de material reciclável, tá? Após a identificação, é importante que a gente tenha grupos de trabalho multiprofissionais, intersetoriais, né? Enfim, a gente pode chamar de vários nomes, mas o que é importante é que vários profissionais façam parte desse grupo de trabalho para a discussão dos casos ali do seu município, né? E a partir desses grupos de trabalho, então, que as estratégias sejam definidas para cada caso, tá? E o que é importante, né, dentro dessas estratégias é a vinculação. Por quê? Porque é uma pessoa que está completamente isolada da sociedade, ela não tem vínculo de confiança com ninguém, né? Ela está ali isolada no seu mundinho. Então, a gente precisa criar esse vínculo de confiança com a pessoa. E quem vai criar esse vínculo de confiança com a pessoa muitas vezes é o veterinário que vai levar um auxílio para os animais, pode ser um protetor que vai levar o auxílio para os animais também, pode ser o agente comunitário de saúde que está frequentemente ali na comunidade, a pessoa já conhece, né, o agente comunitário de saúde, enfim. Quem vai ser o profissional responsável pela vinculação vai ser definido no grupo de trabalho, mas a vinculação, ela é super importante. E uma das primeiras atividades, né, dessa vinculação é a escuta qualificada. Então, um profissional que saiba identificar os aspectos importantes ali durante uma conversa, durante a abordagem com a pessoa em situação de acumulação. A partir disso, a partir dessa escuta qualificada, sem julgamentos, é que os encaminhamentos relacionados àquele caso para reduzir o risco, eles vão ser definidos e efetivados, né, em consenso com a pessoa que acumula e gradativamente, aos poucos. Por quê? Porque aquela pessoa passou a vida inteira acumulando, né? Então, não é do dia para a noite que a gente vai conseguir resolver uma situação de acumulação. Esse acompanhamento, a execução, né, das ações de intervenção
dos encaminhamentos, elas vão acontecer a longo prazo, assim como aconteceu a acumulação, né? Então, para resolver uma situação de acumulação, a gente vai precisar de um tempo também, tá? Porque as ações efetivadas ali de forma brusca, assim, sem um trabalho qualificado de escuta, de vinculação, tendem a ter respostas negativas, né? Como a recidiva, tá? E o fechamento do vínculo, vamos dizer assim, tá? E quais são essas ações de intervenção? Essas ações elas vão constar no projeto terapêutico singular. Então é o que a gente fala que cada caso é um caso, né? E a gente vai precisar discutir as características do caso para definir quais são as ações de intervenção para aquele caso, mas via de regra temos ações relacionadas à saúde mental, que envolvem os profissionais da psiquiatria, psicologia. Ações relacionadas à saúde, então, como aquela pessoa não tem inserção na rede de saúde local, né, iniciar é, esse acompanhamento de saúde básico. Ações relacionadas ao restabelecimento dos vínculos familiares, né, trazer a família para perto de novo, porque a família pode ser importante na criação desse vínculo e nos encaminhamentos em consenso ali. Restabelecimento dos auxílios, porque essas pessoas deixam de trabalhar, então elas precisam dos auxílios governamentais para resolver alguns riscos ali, né, que ela começa a perceber, tá? E as ações de manejo com os animais, né, que eu vou mostrar para vocês. É importante que tudo isso precisa ter monitoramento a longo prazo, né? E a literatura ela não define qual é o prazo de monitoramento. Então, a princípio, situação de acumulação não tem cura, precisa de monitoramento ao longo de toda a vida do indivíduo, tá? Importante considerar que, devido ao isolamento social, as abordagens elas precisam ser realizadas no domicílio, né? Esse é um dos grandes desafios da abordagem, das estratégias de abordagem da situação de acumulação. Porque principalmente as ações da área de saúde, de agendamento de consultas, enfim, né, são realizadas na unidade básica de saúde, no centro de especialidades, enfim, são realizadas em outros locais. E as pessoas em situação de acumulação dificilmente vão sair de casa numa primeira abordagem, num primeiro momento. Ela vai precisar criar um vínculo de confiança muito grande, que isso vai demandar um tempo que vai variar de caso para caso, para que ela possa sair da residência e ir até uma consulta que for agendada. Então, muitas vezes, dependendo do caso, da avaliação do caso, é importante se pensar nas estratégias, nas ações, né, dentro do domicílio, tá? Aqui, para exemplificar algumas ações de manejo dos animais no local, então, considerando que o poder público atualmente não tem locais que comportem a grande quantidade de animais que vivem em situação de acumulação hoje, né? Então a gente preconiza as estratégias de manejo dos animais no local. Então, inicialmente, contagem dos animais, a identificação para verificar se o número de animais está aumentando ou está diminuindo de uma visita para outra, separação de machos e fêmeas para evitar a reprodução descontrolada no primeiro momento e posteriormente o encaminhamento para castração, né? A adoção gradativamente, conforme a pessoa for consentindo, né? É, tratamento básico, né, para os animais, então, a depender dos problemas de saúde que forem identificados ali, então, visando melhorar a qualidade de vida desses animais no local, né? É, muitas vezes a gente precisa fornecer ração, né, alimentação adequada para esses animais, então, são estratégias para melhorar a qualidade de vida dos animais no local, tendo em vista que é, primeiro, né, a pessoa tem dificuldade de se desfazer dos animais num primeiro momento, e segundo, a falta de recursos e de um ambiente adequado, né, dentro do poder público para receber
tantos animais que vivem em situação de acumulação no Brasil hoje, tá? Bom, por fim, mas não menos importante, a sensibilização de gestores e de outros profissionais, né, envolvidos nessas estratégias de abordagem multiprofissional é fundamental para que haja esse envolvimento dessas pessoas, então, nessas estratégias, né? É, é importante que haja discussão dos casos e das estratégias adotadas periodicamente, porque para troca de experiências e para verificar o que está sendo efetivo e o que não está sendo efetivo, o que precisa mudar, o que não precisa, enfim. Então, essa etapa de capacitação, ela é fundamental, né? Principalmente para que os outros profissionais se sensibilizem com a situação, né, e atuem de forma satisfatória na abordagem multiprofissional, tá? Aqui eu deixo dois materiais publicados pelo Ministério Público de Minas Gerais. Esse guia em vermelho aqui, Animais em Situação de Acumulação, Estratégias de Saúde Única para Atenção aos Casos, é o mais atual e é o mais completo guia de abordagens intersetoriais para prevenção, condução, intervenção e práticas de bem-estar aos animais e aos seus responsáveis. Então, eu indico muito, né, a leitura e o embasamento aqui desse manual, tá? E por fim, gostaria de deixar uma reflexão se existe solução. Então, a princípio, a literatura mostra que os casos de acumulação não têm cura, então que precisam de um acompanhamento a longo prazo. Mas o que a gente verificou na prática, em experiência própria mesmo, que a família, casos em que houve o envolvimento da família, foram casos que tiveram é, melhor resolução, né? Vamos dizer assim. Casos em que houve a vinculação com um profissional do serviço público também tiveram uma resolução satisfatória. Então, a vinculação, ela é um fator super importante, tá? E o monitoramento também é um fator super importante, porque pode ser que a gente tenha a recidiva, né? Mesmo nos casos em que há esse acompanhamento multidisciplinar, pode ser que haja recidiva e o monitoramento vai prevenir, então, essa recidiva, tá? Mas o que que é importante disso tudo é que todas essas estratégias de abordagem estejam pautadas em uma política pública, né? Porque são situações completamente diferentes de uma situação de rotina, né? Então, é necessário que haja políticas públicas específicas para a abordagem dos casos de acumulação de animais ou de acumulação de objetos, tá? E eu queria mostrar para vocês, antes de finalizar, no município de Pinhais, que é o município onde eu trabalho atualmente, a gente tem um decreto número 11 de 2019, que institui a Política Municipal de Atenção às Pessoas em Situação de Acumulação e cria o Comitê de Atenção às Pessoas em Situação de Acumulação, que a gente chama de CAPSA. Então, esse comitê ele é multiprofissional, né? Os profissionais que fazem parte desse comitê é, são de várias secretarias, e as secretarias que compõem esse comitê estão definidas ali no decreto, né? São nomeados através de uma portaria específica, e esses profissionais devem se reunir de forma periódica para o acompanhamento e para a discussão dos casos, né? Para que a política municipal de atenção às pessoas em situação de acumulação seja efetivada. Então, eu coloco como exemplo para vocês, tá? Bom, finalizo então o que eu queria trazer para vocês. Deixo o meu e-mail caso vocês tenham alguma dúvida e agradeço pela atenção. Até a próxima.